pessoal. Então vamos a mais um vídeo sobre religião e espiritualidade, né, porque através, né, dessa playlist religião e espiritualidade, a gente pode abordar, todos os outros temas que estão relacionados a tanto a esse conflito religião-sistema, né, sistematizada, e a espiritualidade, que é a busca de um caminho de transcendência, um caminho de encontro consigo mesmo, de um caminho de libertação, claro, de um sistema. Então, religião e espiritualidade, para mim, é uma dicotomia que está na base, de duas posturas que a gente pode resumir ainda hoje no mundo. Ela é muito antiga, mas hoje ela ainda está presente, que diz respeito ao o homem escravo e o homem livre. Há uma sociedade escrava e escravocrata e uma sociedade livre. Em nenhum momento estou defendendo aqui liberalismo, porque liberdade não tem nada a ver com liberalismo, porque na maior parte das vezes todo ismo é um sistema fechado de máximas e mínimas, vamos dizer assim, né, de comportamento, que molda um ser, como nós, que temos uma potencialidade fabulosa e que não é aproveitada. E aí, o próprio homem, que engendra tudo isso, cria mais sistemas e agora tecnologias para manter tudo que o homem pode ser, pode desenvolver, sobre um controle, uma prisão e até um desprezo com a criação das inteligências artificiais que escrevem filmes, roteiros, que fazem imagens, que pintam, que tocam. Claro que não. Quem realmente conhece arte, fez arte, ama arte, sabe que uma inteligência artificial é uma topeira nesse sentido, é um energúmeno nesse sentido, porque não tem o espírito, não tem o sentimento, a intuição, não tem a humanidade necessária para desenvolver nada. E muita gente me diz: "Ah, porque está começando, você vai ver no futuro". Sim, se encarcerar o homem, se impedir o homem de continuar na sua potencialidade, ainda assim, ainda que os homens futuros, homens e mulheres que eu estou falando, nada criem, não desenvolva mais nada além do que já foi desenvolvido em termos de música, arte, cinema e outras possibilidades, ainda assim, se um dia o homem lá no futuro, terceiro milênio, quarto milênio, quinto milênio, fosse olhar se assim pudesse fazer para o passado, já que prometem também que o homem pode viajar do presente para o futuro e para o passado, né, é o que dizem aí as mais línguas, eu digo mais, porque todas elas estão, mergulhadas em absurdos e não em teorias mesmo, em uma inteligência mesmo, mas em achismos idiotas, fantasiosos e tal, né, que fantasias não têm a ver com criatividade propriamente dito, né. Nós estamos engolindo uma sociedade pragmática, utilitária, que lida com a arte como fantasia, mito e mentira, tá, ao contrário do que realmente é arte, né, que é difícil, né, até definir. Mas se essa inteligência, os homens no ano 5.000, 6.000, sei lá, se ainda existe homem como a gente entende, voltasse, eu acho que se encantaria da mesma maneira que nós nos encantamos hoje com as 4 estações de Vivaldi, com uma pintura, né, de um Caravaggio, pintura de um Ingres, ou mesmo de um Da Vinci.
ou outros tantos que não são tão famosos, mas têm quadros extraordinariamente lindos, de uma dimensão que não é do referencial em si. Porque a inteligência artificial, ela monta imagens a partir de pedaços de referencial. Ela não tem espírito para montar uma imagem, mesmo que seja uma ilustração, com algo além do que este real. Um quadro, por mais realista que seja, nunca será a realidade. Nunca. Então, quando eu trago para vocês o tema religião e espiritualidade, eu posso falar sobre todos os aspectos que envolvem o ser humano, da sua psicologia, da sua arte, da sua alimentação, da sua linguagem, tudo isso, por quê? Porque eu entendo religião, sistema, ismos, espiritualidade, potencialidade, ser, caminho, proposta de caminho, liberdade. Então, quem não percebeu, eu estou desde o início discutindo, colocando para vocês prisão versus liberdade. Gaiola fechada versus a gaiola aberta, ou sem gaiola. E hoje eu trouxe a questão da narrativa. Religião, espiritualidade, narrativa, discurso. Ora, nós temos as religiões sistematizadas, todas têm que ter um livro, uma narrativa, um Deus, um modelo, um comportamento. E a gente vai ver a política calcada nisso. Que a democracia é uma idealização do espírito, da espiritualidade. Eu sempre coloquei, desde muito nova, desde a minha faculdade, que para mim a democracia era um aprendizado, um exercício da mesma maneira que a gente aprende a virtude, aprende a educação, aprende as coisas boas. E por que temos que aprender? Porque temos um sistema massacrante que nos impõe violência, barbárie, inversões, controles, prisões, discursos de medo, de ira, de dúvida. Ora, por que estou falando isso? Porque este livro, que é um conjunto de textos, né, de livros, que é livro, que reuniu vários livros ou opúsculos, tudo isso aqui é narrativa, é discurso, que foi oficializado como o modelo, o livro, o discurso, pelo menos do, né, Oriente Médio para o Ocidente, um pedaço lá do Oriente, com a Igreja Ortodoxa, Grécia, né, o mundo eslavo e tal, não Índia, não China, não Japão, não Coreia, não aquele povo lá, vai um ou outro missionário lá, mas a estrutura lá é outra, e a nossa estrutura das Américas, da Europa, dali do norte da África e essa parte da Ásia, é o discurso do modelo. Que modelo? Este modelo que foi imposto, que está aqui, que vai contar desde o início até o fim, Apocalipse. Um início que não se data e um fim que não se data, para criar uma ansiedade coletiva. E dentro desse livro, nós temos medo,
castigo, né, punição, ódio, violência dentro deste livro. E dentro dele, já falei para vocês, porque é o princípio do yin yang, né? Isso aqui tudo, vamos dizer que fosse yang, tem o miolinho yin, que é, que são, né, as quatro narrativas, que são muito semelhantes, porque foram uma copiada da outra, que são três muito próximas, e uma outra que não se sabe por quê, que eu vim trazer aqui alguma coisa sobre ela, é uma narrativa diferente, mas são os quatro evangelhos, que seriam quatro luzes, mas na verdade nós só temos uma luz ali, né? E somente no quarto, que é de João, apresenta um pouco dessa coisa que eu digo da espiritualidade, dessa liberdade, porque o texto é poético, porque o texto é do espírito, da arte, não é do referencial para contar uma história maquiada, limitada do reality show, né? Ele fez isso, ele fez aquilo, foi assim, ele era filho disso, filho daquilo, foi para lá, veio para cá, aham. E o que que ele dizia para os discípulos? Ensinava lá algumas coisas, poucas coisas, além de pequenas historinhas de parábolas, são descritas nos três evangelhos. Só o reality do Cristo, né? Ele foi para lá, fez isso, ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele ressuscitou o Lázaro, ele fez não sei o quê, então, pregou lá na sinagoga quando tinha 12 anos, depois não pregou, e aí vem os malucos dizer que eu posso inventar a vida do Cristo como eu quero, que é o pessoal aí do Chosen, né? Narrativa, eu crio o que eu quero, peguei o personagem, taquei ali numa narrativa e faço o que eu quero. Aliás, pegou os personagens, né? Que, aliás, sempre deu muito dinheiro, né? Os Estados Unidos sempre soube, principalmente a indústria de cinema, é o que dava dinheiro. Os 10 mandamentos. Oba, vamos ver. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o último, com efeitos especiais melhores, a mesma coisa. E as mesmas pessoas, sim, são as mesmas pessoas. Se você começar a colocar desde o primeiro filme, dos mandamentos, a pessoa era sei lá, um garoto, um adolescente, hoje está lá um senhor e está lá, eu quero ver os 10 mandamentos, aqui não são 10, aqui está claro que não são 10, mas Hollywood falou que são 10. Aliás, uma cultura de vídeo, de cinema, e não mais de leitura. Mas a culpa é da tecnologia? Não, é do ser humano, tá? Que aceita. Então, isso aqui é uma narrativa, né? E é uma narrativa escrita por diversos, mas que meio que se copiam, né? Então, tem o eloísta, o javista, o deuteronomista, e etc., e vários. É interessante porque você começa a denominar o estudo da narrativa até os 5 livros, né? Do tal, que dizem que foi o Moisés que escreveu, mas não foi ele que escreveu. Até aqui mesmo, nesta Bíblia aqui, chamada Bíblia de Jerusalém, que diz, o narrador eloísta, o narrador javista. Ora, Moisés não é eloísta, não é javista, Moisés é Moisés. Então teria que ter um discurso moseísta, né? Tem? Não. Ele falou oral? Não sei. Ele comandou alguma coisa? Que ele é um personagem real, do passado, histórico, sim, ponto pacífico. Príncipe do Egito, sim. Manipulador, ele manipulado como um bebê para um golpe de Estado, sim, é um golpe. Se a gente for ver pelo olho de hoje, foi tudo planejado. 400 anos depois de todo um acordo, uma aquiescência, quem vai honrar um acordo? Pega aí o presidente, né? Esse agora. Faz um acordo entre a nação brasileira e, vamos dizer, os cubanos. 400 anos depois, quem vai lembrar?
Quem vai fazer cumprir? Né, o cubano lá, o cara golpes acontecem, mudou, agora não é mais, agora eu não quero mais. E isso tá ao longo da história, a gente está cansada de ver isso, nação que entra, nação que sai, nação que trai, nação que toma, né. A gente vê muito isso através das peças de Shakespeare, quando se reivindica uma tal lei escrita não sei onde, para a Inglaterra tomar uma parte da França, baseada na lei que já não se usava mais, que era uma lei germânica, inclusive. Então é só ver Henrique, né, Henrique V, para ver o que foi que ele fez e por que ele fez. E Shakespeare, nesse caso, está se baseando em história, né, a peça é lindíssima, né, arte à parte, o referencial desta arte é real, né, um referencial mesmo histórico. Então é isso que eu falo, a IA não conhece isso, e nem vai conhecer. E agora com a estratificação de mais discurso, um monte de narrativa, porque ela está se baseando não em história, não em discursos, né, que têm fundamento, em achismos, em loucuras até, em discurso esquizofrênico. Que esquizofrênico escreve blogs e blogs e vlogs de coisa nenhuma, inclusive gente fazendo arruaça, como que ela vai distinguir? Para ela, tudo é narrativa zerinho ou um. E depois o qubit aí, que é o que vai aparecer, tá? Então, nós temos aqui aquela, né, o início de do Adão, né, o primeiro Adão. Eu sei que tem interpretações gnósticas, a pessoa fala: "Ai, Cristina, aquele primeiro Adão corresponde e tal", mas também é uma narrativa. O gnosticismo também é uma narrativa. Também tem quem começou com aquilo, tem filosofias, um pouco mais consequente, um pouco mais difícil, um pouco mais hermético, um pouco mais fechado, mas eu quero saber o seguinte: esta narrativa, seja ela assim, seja ela explicada através da cabala, da guematria, de todas as contas, que cada letra aponta para uma outra palavra e tal, eu quero saber o que isto redunda em comportamento e num caminho de espiritualidade. Os gnósticos se libertaram? Se iluminaram? Os cabalistas são seres iluminados, iniciados, livres? Pensam com sua própria cabeça? Não, também não pensam, até porque eles têm que ficar no livro. E eu não consigo conceber que haja um todo criador, que é chamado Deus, que tenha criado um ser humano como nós, para que nós fiquemos presos a um livro. E se não tiver livro, eu não sei agir. E hoje a coisa está tão terrível que eu não sei mais fazer nada. Nada. Você pega a geração, 2 gerações depois da minha, que se não for para o YouTube, não frita ovo, não lava banheiro, não lava roupa, não sabe beijar, não sabe como dormir, não sabe como fazer suas necessidades, qual a melhor maneira. Tudo está filmado e explicado no YouTube. E precisa? Como cria uma criança? Veja, para trás, educações e mais educações que deram grandes homens, grandes mulheres ou não, e hoje com toda a pedagogia, psicologia, e livro, e leitura, e treinamento, e ficamos melhores? E nossos filhos e netos estão mais fortes, mais sabidos, sabem lidar com o cotidiano melhor, sabem lidar com as dificuldades da vida melhor, ou o contrário? Hoje
Ainda bem que eu nasci em 60. Eu agradeço tanto ter a idade que tenho, porque eu estaria cheia de rótulos. Autista, TAG, depressiva, não sei o quê, babá, excêntrica, não sei mais o quê. É difícil também colocar rótulo em mim. Mas outras pessoas eu vejo, papai era narcisista com traços de depressão, mamãe controladora, narcisista com TAG, meu avô tem TDAH. Como? Como? Seu avô? Seu avô está cansado. Seu avô já leu muito, já trabalhou muito, já deu o que tinha que dar. Deixa ele descansar. E se ele vai assistir o filme 3 vezes, 4 vezes, porque ele cansa e não está afim, faz parte da constituição cerebral dele, que cansa. Cérebro é físico. Por mais que a mente energética queira, né, atuar, isso aqui cansa. E aí tem nível hormonal, tem interesse também, tem, isso aí eu já vi, ninguém faz nada de novo, sabe? Aí não, vovô tá com TAG, tá com TDAH, tem que tomar remédio. E veja, quando eu era nova, as pessoas infartavam, ou morriam de morte morrida, ou às vezes até pegavam uma doença mais séria, né, uma tuberculose, alguma coisa assim, para falecer. E eu nunca vi Alzheimer e demência neste grau. Hoje, até como terapeuta, eu vejo 50 e poucos anos, 56, mais novo que eu, homem, mulher, com demência, Alzheimer. Então tem algo aí. Alimentação? Algum hábito? O que foi que aconteceu? Estão nos envenenando? Estamos mais fracos? É excesso de televisão? Excesso de tela? Ou excesso de aspartame ou açúcar? O que está acontecendo? Ou são os transgênicos? Ninguém para perguntar. Por que o meu avô e a minha avó duraram sem Alzheimer, sem Parkinson, sem nada desse troço? E muitos. A gente esperava que assim, o coração pagou. Foi. Hoje tem muito mais doenças e síndromes e não sei o quê. Vocês não desconfiam, não? Sou só eu que desconfio disso. Porque não é só desconfiar e falar, é tomar atitude e negar. Quando eu estou atuando como terapeuta, que a gente coloca lá a floral ou a tintura, mas tem muita conversa consequente. Veja, você não precisa disso. Agora, quando a pessoa é apegada, que quer, por uma questão de orgulho, por uma questão de carência, ficar preso ou presa num remédio, porque, ai, coitadinha de mim, que eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Tem gente que faz uma coleção, qualquer coisinha que não desenvolveu, tem lá um rótulo. A pessoa quase não leu, levou uma vida sem ler, sem se dedicar à leitura, a fazer imagem, a trabalhar o cérebro. Aí eu falo assim, eu tenho uma síndrome de afantasia. Como é que a pessoa aceita a doença assim? Porque é cômodo. Porque umas vão ter remédio, outras não vão ter jeito, senta e chora no sofá. Oh, meu Deus, eu tenho que ver tela porque eu sou a fantasia, não posso ler. E é claro que o sistema inventa. Inventa, gente, não tem como comprovar. A pessoa está dormindo, está sonhando, não tem a fantasia. Porque eu pego a pessoa no encalço. Me fala que tem a fantasia e depois de 2, 3 consultas você sonha. Ah, eu tive um sonho, isso aqui. Então você não tem a fantasia. Mas o pessoal se encastela. E veja, a psicologia não é uma ciência exata. Mal pode se considerar uma ciência humana. E se o ser humano é uma caixinha de surpresas, como assim eu tenho uma ciência, esta é e aquela não é? Por que Freud é e Jung não é? Né? Por que o arquétipo e sonhos não é algo, né, para se levar em consideração e só a sexualidade? Hum?
Me respondam, escrevam aí, por quê? Não para ficar me questionando, mas escreva assim, não, é por causa disso, isso aqui é mais ciência do que aquilo, por causa disso, 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 segundo fulano, segundo Beltrano, vamos fazer o favor de argumentar, vamos fazer o favor de ler. Esse negócio de arte de ter razão sem ter razão, eu estou dando a mínima, porque eu sei porque o Schopenhauer escreveu aquele livro. Ele escreveu de raiva mesmo. Vão ler na história quem ele está criticando, quem ele considera charlatão, quem ele acha que tem essa capacidade de ter razão sem ter razão. Quem é Schopenhauer? O que ele escreveu? Onde ele bebeu? E quem ele criticava? Antes de vocês saírem falando e copiando, sabe? Na maior ignorância, ainda mais no Brasil, pelo amor de Deus. Se lá fora já é assim, imagina aqui, né? Que ninguém lê nada, estuda, e hoje os cursos são assim. Você pode fazer mais uma graduação, Cristina, em 6 meses. Oi? A graduação do Senac é não sei o que, não sei o que, em um ano. Oi? E tem gente que diz assim, eu vou fazer a mesma coisa que você. Não, a mesma coisa que eu não vai fazer. Mesmo que entrasse hoje para o UFRJ, hoje, o esvaziamento do discurso, a mudança das disciplinas, não vai ver o que eu vi, não vai estudar o que eu estudei, não vai ler o que eu li. E outra, somos diferentes. Eu posso ensinar, posso falar, mas aí quando eu falo, tem que ler, tem que fazer, tem que ralar, não, Cristina, poxa, mas eu tenho que me divertir, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Parece até que eu não tive vida, que eu não cuidei de filho, que eu não tive um casamento, outro casamento. Eu dobrei o tempo, sabe? Eu sou eu, a Hermione, que dobra o tempo. Então, este livro é um livro do sistema. E vários livros, leis e códigos aí, né, de países de direito saíram daqui. Então, quando a gente lê aqui, né, essa história do Gênesis, que eu já falei, dois Gênesis, eu sei que tem gente que fala assim, porque o gnóstico diz que o primeiro é a primeira. Não interessa. Interessa o que está aqui, porque a maior parte das pessoas vão ler esse, e não lá o gnóstico que foi descoberto não sei quando, que ficou escondido. Como que a pessoa vai saber se está escondido, se foi proibido, o que está permitido é isto. Então, o sistema colocou este. E sem gematria, sem letrinha significando aquilo, aquilo outro. E é justo isso? Que eu escondo o saber para depois dizer, você não sabe de nada? Eu escondo a minha biblioteca e digo, tá vendo? Você não sabe, eu sei. Isto é poder, isto é controle, isto é opressão, tá? Então, onde está Deus aí? Não sei, não estou vendo. O Deus amor, Deus todo, Deus paz, Deus, né, benevolência? Não, aí eu vou pensar num Deus oposto. Aí quando eu falo que é o oposto, aí as pessoas falam assim, ai, Cristiano, você não pode falar assim. Falo do que está aqui, desta literatura, desta narrativa. Então, discurso do poder, né? Executivo, legislativo, judiciário hoje, então, com discursos, ao seu bel prazer, não respeitando nenhuma lógica, não respeitando nada que baseia, né, da base para a interpretação, porque inclusive tem isso, né? As hermenêuticas agora se multiplicam. Você está lendo, mas o que você está lendo não é o que você está lendo. Como assim? Como que eu vou ler? Tenho que adivinhar o que está na cabeça do indivíduo, ou do padre, ou do pastor, do juiz. Eu tenho que adivinhar. E ele pode ser um louco e de repente inventar, mas é o cargo, né? É o poder, né? O padre, o bispo, o papa, né? O presidente, o rei. Então, eu tenho que respeitar cargos, narrativas impostas por cargos. O que isso tem a ver com a realidade e com a espiritualidade? Nada.
nada. Então, narrativa. Então, nessa narrativa, nós temos o pessoal Caim, Abel, Adão, Eva, Caim, Abel, e a própria Bíblia, que diz Caim é uma representação de todos aqueles que eram nômades, Abel dos sedentários que cultivavam, né? Vice-versa, né? Eu acho que é o contrário. Abel é o nômade, Caim é o que planta, né? E é interessante que o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, logo de cara, Caim seria o primeiro, né? E disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Para muitos, o Caim seria filho direto de Javé. Aí, veja, tem interpretações que transcendem qualquer naturalidade. Javé deixaria de ser um deus para ser sei lá o quê, né? E aí depois, depois ela também deu à luz a Abel. Não se fala como, irmão de Caim, claro. Então, não são gêmeos, tá? Caim veio primeiro, Abel depois. Abel tornou-se pastor. Então, Abel é o nômade, né? Representando o que pastoreia, que caminha, né? O que lida com os animais. E Caim cultiva o solo. Então, é o sedentário, é o que cerca, é o que coloca, né? Estabelece, vamos dizer, o início de uma aldeia, de uma civilização. E foi justamente ele que não teve o seu fruto do seu trabalho apreciado por Javé. Então, a gente podia concluir que Javé gosta de carne, nômades, não gosta de sedentarismo, não quer agricultura. Entende? É possível isso? É, está aqui escrito. Eu não estou inventando. Eu acho que o que inventam é que você tem que interpretar de uma maneira que eles dizem como tem que ser. Então, eu fico presa a um sistema que vai me dizer o que eu tenho que entender. Eu não posso ler com os meus olhos nem raciocinar com a minha cabeça. Essa é a prisão. É a prisão da sua capacidade de pensar, raciocinar, deduzir, né? Criar, ampliar. Isso está tolhido. Quando eu tenho que ficar só com o que o pastor fala, o padre fala, e a igreja fala, e até meu catecismo, pelo menos até o quê? Acho que até a década de 70, no Brasil, pelo menos, a gente não tinha tanta igreja evangélica. A gente tinha as protestantes, né, consideradas tradicionais, como a Assembleia de Deus, né, a gente falava os crentes, né, presbiteriano, algumas, mas eram um pouco mais sérias, né? Onde começou esse movimento? Vocês podem ir lá, começou na Califórnia a loucura, tá? De qualquer um virava um reverendo num estádio gigante fazendo doideiras. Então, assim, teve um movimento hippie, ao mesmo tempo teve um movimento hippie de Deus, e por aí foi, né? E aquele Deus hippie, né, que parece que é Jesus Cristo Superstar, etc. Aí veio para cá, entrou dentro da igreja com o movimento carismático, mais os movimentos evangélicos, e hoje nós temos as 358 mil denominações loucas, e até, como é que é? A Bola de Neve Church. Eu posso dar o nome que eu quiser. A Igreja do Quadrado, né? O Quarto Homem da Fornalha. E essas são mais leves, hein? Tem coisas mais absurdas, né? Universal, Galáctica, a Igreja do Senhor das Galáxias. E tem, uhum, na Verdade Galáctica, porque aí depois que começou também com o homem indo à Lua e descobrindo, e depois, principalmente depois do Hubble, que se descobriu, olha quanta galáxia, porque o ser humano comum não estuda, passa pela escola assim, batido, brincando, comendo merenda, jogando bola, e as meninas fofocando, e ninguém vê nada. Os professores estão lá falando para as carteiras, para as paredes,
Hoje sim, hoje sobretudo, mas no meu tempo, acho que já era assim. Porque as pessoas ficam, se não foi no cinema, ou se não, alguém não fala, não viu nada. Então, aqui a gente tem isso. Só que, se essa criação é a criação humana, Caim e Abel, Adão e Eva, e depois Sete, que também a gente não sabe de onde que sai esse, mas quando Caim foi condenado, ele foi marcado para que outros. Aí você fala assim, mas peraí, que outros? Então aqui tem umas explicações, né? Tipo assim, engole isso. Outros não poderiam nem matar, né? Porque tem que ficar marcado, né? Então, senão passaria o pecado junto para o outro, que Javé não queria que ninguém destruísse o Caim. Engraçado isso, né? Por quê? Então, tudo isso ninguém responde para você. Aí, quando você vai ler, vai pesquisar, você tem que pesquisar, e hoje pode ter um pouco mais, mas há quantos séculos eu não tenho onde pesquisar? Eu não estou falando só de agora. Agora a gente pode até se libertar. Mas isso aqui dominou a mentalidade de séculos e milênios de você. Porque você já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu, já nasceu, e sua alma já absorveu, já absorveu, já absorveu, já absorveu. Não é porque sai daqui que chega lá, vira bolinha de luz e vai para o seio do Senhor, não. Isso também é outra idiotice. Não está escrito isso em lugar nenhum. Pelo contrário, tá? Então, essa questão do dilúvio, né? Então, eu vou trazer aqui, né? Tem o Evangelho de João, que é o único que é diferente, que dá um toque diferente, mas que também, quem fez, eu acho que muita gente vai dizer, mas não, Cristina, é igual. Não na Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém é uma grande proposta, e essa proposta surgiu porque se descobriu os textos, né, gnósticos lá de Nag Hammadi, né? Teve a descoberta do Mar Morto, né? E teve também a Biblioteca de Nag Hammadi, que tem muito mais textos do que tem traduzido no Brasil, e fora os pedaços de textos, né? Então, olhando aqui, na, nas Bíblias antigas, a gente vê. Então, quando a gente vai ver o Evangelho de João, nas Bíblias, então, comuns, Bíblia Ave Maria, a Bíblia protestante, porque tem diferença entre elas, porque umas tira texto, outras colocam. A Bíblia católica tem, se não me engano, mais 4 ou 5 textos que não tem a protestante. Essa daqui eu não cheguei a contar, mas deve ter alguma diferença. Daqui são dos testemunhos de Jeová que me deram. Que, aliás, tem que fazer uma ressalva. Eu teve um vídeo que eu disse, né, que para os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo seria Jeová, né? Isso foi me dito por testemunhas de Jeová, alguns, né, praticantes, né, eu não sou, e eu vi num, vamos dizer, site explicando, né, as denominações cristãs e falando que havia os testemunhos de Jeová que acreditavam que Cristo era Jeová e outros que não. Mas, falando com outro, né, que é meu cliente, é mentorado, ele disse, que ele foi testemunho de Jeová e disse, não, não é assim. Aí, durma-se com um barulho desse, né? Então, um me diz que sim, outro me diz que não, eu não sou, não perguntei, pude até perguntar, mas acho que vai depender também a quem eu pergunto, certo? Mas nessa, mal bem é a Bíblia, né? Então, não tem tanta diferença. Eu acho até interessante, em termos de linguagem, a única que eu não gosto é do Almeida. Aquele eu acho uma simplificação, uma rasteira, tá? Mas essa aqui, ele fala, e não está muito em forma poética, com exceção do iniciozinho, né? Deixa eu ver aqui. Bom, a diferença é gritante entre uma tradução e outra, principalmente de João. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas,
É como eu falei, é o evangelho do referencial, reality show do Jesus lá. Ele fez isso, ele fez aquilo, anunciou isso, ele foi para lá, ele veio para cá, né? Diferente do evangelho de João, que já começa com uma poesia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele. Aí, por meio dele, tem que entender se é por meio dele, Deus, ou por meio do verbo. Tá? O que foi feito nele era a vida, nele que é e nele mundo, né? E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Ou seja, a luz se manifestou, mas não foi absorvida pelas trevas. Apreender é tomar para si, né? Como fosse prender, mas sem ser prender, mas absorver. Eu apreendo algo, né? Eu pego, né, para mim. Então, e nós temos o texto original, né, no outro está meio corrido como narrativa, né? Então, nós estamos falando de narrativa. No princípio era a palavra, e a palavra. Aí é a palavra. Aí, palavra, verbo, logos, é bem diferente. E a palavra era Deus, e aqui tem um Deus maiúsculo e um Deus minúsculo, que eles também não explicam, e ele estava no princípio com Deus, ele quem? Entende? Aí, se você vai perguntar, eu dou uma resposta qualquer, porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus minúsculo. E ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Não, sabe? Ele é um pronome que fica no lugar de algo. No princípio, o princípio, está faltando o sujeito aqui. O referencial do sujeito, ele. Então, assim, Cristina, você não pode aplicar. Claro que posso. A narrativa tem que estar bem escrita para ser inteligível. Ela não é misteriosa porque ela está mal escrita, porque ela está com falhas. Se ela está com falhas, ela está com falhas, ela não vai me permitir uma leitura boa, que é o que acontece quando você vai pegar um pergaminho e o pergaminho está faltando. Você fica com mais ou menos o que é, mas não dá para você fechar. E aqui, então, eu tenho o Evangelho de João já no seu texto, né, vamos dizer, original, né? Então, essa passagem, que é do, justamente, cadê o texto? Eu não preparei, assim, com tudo marcadinho dessa vez, né? Então, a gente tem, esse livro tem muita história, né? Muita história, e enrola, e muitos textos paralelos para a pessoa entender, né? Então, este apócrifo, né? Primeiro, ele começa de uma forma, porque João teria escrito esse evangelho dessa maneira? Porque, na verdade, a impressão que você tem desse evangelho segundo São João, que foi, né, divulgado, é que ele foi lembrando ou foi colocando coisas e montaram, porque ele não está muito numa ordem. Tanto é que ele mal começa no princípio, né? Ele está falando de um princípio, acho que de uma criação, ele, é como se ele fosse dar conta de um Gênesis, né? E logo depois ele vem o mistério de Jesus e uma semana inaugural. Aí você fala, ué, e os primeiros discípulos? Então, tipo, pulou um monte de coisa. E aí ele volta, vem, vai, quer dizer, não chega nem a ser um flashback, mas não sei por que colocaram nessa ordem, se estava nessa ordem, numa ordem de lembrança, ou numa ordem como foi escrito, colocado,
Então, inclusive, lá para o capítulo 7, né, porque é João 7, você já tem sobre a origem do Cristo, discussões, né, quem é, quem não é, qual é a origem dele. Então, é um evangelho difícil de ler também. Tá, uns são muito referenciais, conta uma historinha um pouco fora de ordem, mas tem uma historinha. E esse outro, que seria o que daria mais conta de uma transcendência, de uma luminosidade aqui dentro deste livro, ele é o mais difícil de ler e tem que se debruçar com muito carinho. Mas é que eu digo, não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter o texto tal, o texto tal, o texto tal, procurar aqui, procurar ali, e hoje não dá para confiar, porque muita gente fala assim, vamos para a internet. Mas é como eu falei, o YouTube hoje tem de tudo, até como dobrar o lixo, né, como é que botar o saco do lixo na lixeirinha, tudo, como dobrar a roupa, as pessoas não sabem mais dobrar roupa, como dobrar a meia. Que isso, gente? A pessoa tem que assistir, e essas pessoas têm um monte, como maquiar. Como maquiar, tem acho que assim, sei lá, deve ter umas 1.000 mulheres ou mais ensinando a fazer a apagada toda na cara o tempo todo, entre mulheres, não mulheres, e etc, né? Homens, maquiadores, maquiadoras, maquiadores, e por aí vai. Então, o que que acontece? No texto, vamos dizer que eles dizem que é original, que tiraram aqui um pedaço, um mestre aparece a João, tá? E João tinha sido questionado por um daqueles, vamos dizer, sábios da fariseus, ou que estavam lá, como se ele, né, vou ler aqui. Onde está teu mestre? Seria um fariseu chamado Arimânios. Perguntou a ele: onde está teu mestre? Aquele a quem você seguia. Porque eles foram perseguidos, claro, depois que o Cristo é. Mesma coisa do Sócrates, né? Sócrates morreu lá, tomou a cicuta, todo mundo vazou. Foi embora, claro, porque o pessoal vai atrás, o sistema vai pegar. Tá? Ele não deixa a liberdade, nem os frutos da liberdade. Então, é claro que quem pôde saiu, quem não pôde foi apedrejado. Sim, Estevão é um daqueles que está escrito que foi diretamente apedrejado, né? Tipo, esse aí nem contou o evangelho porque esse morreu de pedrada. E outros que a gente não sabe, que poderiam estar lá, que não foram tão famosos, ou que não constam, ou que os evangelistas não falaram, porque devia ter muito mais gente, não tem só 12. Isso tudo é montagem posterior, né? Então, onde está o teu mestre? E ele respondeu, João. Eu respondi. E ele retornou para o lugar de onde veio. O fariseu me disse, então, este Nazareno te enganou. Então, chama ele de Nazareno. Ele é chamado de Galileu, ele é chamado de Nazareno, ele é chamado de outros nomes, né? Essênio e outros. Ele encheu teus ouvidos com mentiras e tapou teus olhos. Ele te fez afastar-se da tradição de teus ancestrais. Quando eu, João, ouvi tais coisas, afastei-me do templo e fui para uma montanha isolada. Eu estava em sofrimento e me perguntei: como foi o Salvador escolhido? Então, veja, o texto, a, a doutrina, o ismo, a religião, ele induz a dúvida. Ele coloca em você a dúvida, mas não responde. Então, por que ele foi enviado ao mundo por seu pai? Quem é o pai que o enviou? Que tipo de éon nós iremos? Éon seria o local, né? Que Cristo falava algumas coisas nesse sentido, que depois foi traduzido aqui, mas a Bíblia, não estou me referindo a uma bibliografia gnóstica, tá? Não quero trazer para cá bibliografias extras. Quem faz comigo mentoria, eu pego e trago, mas a pessoa já está com uma proposta de estudar profundamente a partir de outros textos. Eu estou falando para as pessoas que leem somente o que está aqui.
Então, lendo a Bíblia A, a Bíblia B, a Bíblia C, procura uma Bíblia melhor, claro, né? Aí é uma questão de você buscar uma Bíblia um pouquinho melhor, tá? Eu sei que Bíblia é um troço caro, não é tão barato assim. Deveria ser grátis. Se é um livro religioso para eu seguir, o padre devia me dar, o pastor devia me dar, pelo menos uma coisa básica. Mas não, você tem que comprar e ainda tem que pagar o dízimo. Veja a exploração desse negócio. Muito bem. Então, aqui eu tenho um texto, né, que é mais bonito, que é mais profundo, que é mais poético, que pode me dar alguma coisa além do que aquelas historinhas ali repetidas. E é este o João que vai escrever este Apocalipse que está aqui? Tenebroso? Foi isso, porque ele diz que foi o Jesus que falou com ele. Ele está escrevendo o testemunho do que ele aprendeu com o mestre, porque para eles ainda era Rabi, o mestre, o profeta, ainda não estava aquela visão de que era Deus, e a gente também sabe que não é o todo, que é uma parte elevada, elevadíssima, mas o todo é o todo, é muito maior, o todo é incognoscível, inominável, porque na hora que você coloca o verbo, aí é que vem aqui a narrativa. Quando eu coloco o verbo, quando eu coloco a palavra, seja ela mais abrangente possível, ela fecha, ela determina. Então, quando eu digo, né, que religião e espiritualidade, né, são dois caminhos, uma não é caminho nenhum, é a mesmice para você ficar ali, e a espiritualidade é o caminho, você vai o tempo todo questionar narrativas, narrativas do sistema, do outro e de si mesmo. E como eu questiono narrativas de mim mesmo? O meu mental, o meu ego, que é uma colcha de retalho de todo o sistema, mas tudo aquilo que eu acho que é, que eu deduzo. Então fica uma salada muito difícil de você separar. É como se você juntasse assim 12 tipos de grãos, arroz, aveia, trigo, todos os grãos ali misturados, joio, trigo, sorgo, e fala assim: separa agora o que é teu, o que não é teu. Então, o que é joio, o que é trigo, o que é aveia, o que é trigo sarraceno, sabe? Quando todos são muito semelhantes e derivativos. Então, é isso que está acontecendo na sua cabeça. Está tudo junto e misturado. Por isso que o caminho da espiritualidade prática é a negação, é a observação e o silêncio. Quanto mais silêncio você fizer, quanto menos você for para a rede para comparar, por exemplo, o que eu falei, aí você vai escutar mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, aí você fez a salada. Você tentou separar os grãos, depois juntou tudo. De outra maneira, mas juntou. Então, ouve, escolhe. Não quer Cris Danois? Escolhe um outro e fica. Um. Não porque eu defendo o um, mas para você diminuir um pouco o ruído, porque o correto é não ficar com nenhum. Eu não estou falando para seguir nada, porque eu não proponho nada a não ser desconstrução, negação, negação do que você pensa, de todos os seus achismos, colocando o teu ego no chão e silenciando. Silencia e contempla. Contempla o teu ser, contempla a natureza, tenta sentir a vida. O que eu vim fazer aqui? O que é vida? Olha para isso, sente isso. Aí você começa um caminho de espiritualidade prática. Então, narrativa, a gente estava já com uma misturinha aqui, bem interessante, né? Esse livro é antigo, tá? Vem de mais ou menos o ano 600, como está aqui, e veio tendo modificações, mas no fundo é a mesma compilação. Um tira, outro tira, bota, tira, né? Mas no Frigir dos Ovos é um livro, né? Como é um livro o Alcorão, como é um livro lá a Torá, né? Tem a Bíblia hebraica, né? Mas é um livro, uma narrativa. Mas ela não levou ninguém a lugar nenhum, a maior parte das vezes.
O que levou à prática, a espiritualidade, a busca, a contemplação, outras coisas, tá? Então, dizer que hoje eu adoro espiritualidade, eu acho uma frase assim, gente, de um absurdo, né? Parece venda de produto, né? Essa parte eu amo muito, eu gosto muito de espiritualidade. Como assim eu gosto de espiritualidade? Você não tem que gostar ou não gostar, é uma parte sua. É a mesma coisa que eu dissesse, estou colocando isso comigo, eu adoro comer. Nossa, comer é tão bom. Bom, comer seria uma necessidade sua. Agora, quando você já exagera, aí eu posso até dizer, eu adoro comer, eu gosto de comer, porque eu estou colocando tudo naquilo. Mas a espiritualidade não é para isso. A espiritualidade é um caminho. Eu adoro o caminho, adoro o silêncio. Não, você fala a beça. E quando não fala para fora, fala para cá, para dentro. E não, vai dormir com ruídos, acorda com ruídos. Silenciar. Qual o tempo para silenciar? No mínimo, principalmente hoje, gente, falando sério, no mínimo, é 1 hora. Tira tudo, entra no seu quarto, ou um lugar que você não vai ser interrompido, bota lá no teu celular 1 hora e fica em silêncio. Você não vai fazer o silêncio de cara. Uh-uh. O pensamento vai vir, vai voltar, vai vir, vai voltar, vai vir, mas ali atento, não é para dormir. Não é para meditar no sentido que às vezes eu coloco, o guiado e tal, sem música, silêncio. 1 hora. O, o budismo, né, tem umas práticas de silêncio, eu gosto muito do Zen budismo, e o método do Vipassana, eu fiz um retiro dentro dessa linha, Vipassana, são 10 horas por dia. Em 10 dias são 100 horas. É uma diferença muito, muito grande. Eu já tinha feito 3 dias de silêncio dentro de um mosteiro, um priorato. Eu fiz 2 vezes, que são muitas horas de silêncio. Tirando as horas que você dorme lá, umas 6 horas, né, de 24 menos 6, sobram 18 horas para você fazer silêncio. E como não tinha refeição, no caso dos 3 dias, no Vipassana tem, né, você come arroz só, e você vai silenciando, silenciando. E olha que ainda tem muita coisa que te chama atenção e que a sua cabeça às vezes não para. As observações, né, as comparações, na hora que você está comendo, né? Então, o ideal é que se feche os olhos, mas que se fique ali, presente. Então, é fechar os olhos e estar aqui. Não coloca a mão ali, por isso que tem o japamala, né? Que você pode ali ficar prestando atenção, né? Eu tô, acho que eu estou com um aqui, ó, para mostrar para vocês, né? Eu tenho esse aqui de pedra, né? Então, para você não sair, só contando a respiração, para você estar presente, tá? Mas fica presente mesmo, sente a pedra, sente a bolinha, sente a respiração e vai silenciando, mais nada, mais nada. Nessa 1 hora, você vai simplesmente ser na vida, existir, através da respiração, teu silêncio e esse movimento mínimo. Quando você silencia o seu corpo e depois vai silenciando a mente, a energia que você ganha é de outra qualidade. Ainda tem esse benefício. Você fica muito mais energizado. Está cansado? Senta, silencie, respira, prestando atenção na respiração. Soltou 2, inspirou 3, expirou 4. E vai. Se você dormir, é porque você sai de um beta acelerado, afunda. Você não tem controle sobre a sua mente. Sua mente está no domínio do sistema, completamente dominada. Tenha controle sobre sua mente.
através de um caminho de espiritualidade prática, estou dando aqui agora para vocês. Já não é a primeira vez que eu passo um exercício. Faça isso. Experimenta um dia, 1 hora. No outro dia, tenta fazer mais 1 hora. Se você fizer 10 dias, seu cérebro muda e você idem. É um desafio. Depois coloca aqui quem vai tentar esse desafio. Escreve aqui embaixo. Eu vou fazer e vamos contar juntos. Quando começar o vídeo, né, que vai sair, um dia que vai sair, e 10 dias. 10 dias depois, coloca outro vídeo. E vamos ver quem fez. Como foi? O que sentiu? O que mudou? 1 hora. Todos os dias. Tá bom? Até o próximo vídeo. Eu confio em você, acredito em você. Vamos nessa. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.